O personagem Homem-Aranha com certeza é um dos mais famosos da Marvel e com certeza um dos personagens mais conhecidos do mundo, talvez só perdendo pro Batman. Ou não. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É, cara, o louco é conhecido mesmo. E com isso eu te pergunto uma coisa: você sabe como é que funciona a habilidade de escalar paredes? Não? Então fica tranquilo, pega um cafezinho, porque logo depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, o Homem-Aranha possui habilidades extraordinárias, tanto que desde o seu lançamento lá em 1962 até os dias de hoje, as pessoas cientistas tentam recriar com maior eficiência e proximidade esses dons do garoto Peter Parker. E sobre isso, já tivemos notícias de pessoas tentando replicar atiradores de teia, a própria teia do Homem-Aranha e até alguns estudantes de engenharia da Universidade de Stanford conseguiram replicar através de um dispositivo essa habilidade de escalar paredes. Porém, no vídeo de hoje a gente vai tentar compreender um pouquinho como é que funciona essa super habilidade apresentada tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. Bom, em primeiro lugar, vocês têm que saber, pessoal, que existem variações da apresentação dessa habilidade, sendo então a primeira característica apresentada no filme do Tobey Maguire, onde ele possui microfilamentos e, através disso, a forma dele escalar e se fixar nas paredes é muito parecido, quase que igual, ao das lagartixas. Você não entendeu errado, é sério isso. Essas espécimes, então, utilizam a força chamada de Van der Waals, que nada mais é do que pequenas interações entre partículas, que são bem mais fracas que aquelas interações entre prótons e elétrons, coisa que acontece nas histórias em quadrinhos do personagem. Então assim, quando o Tobey coloca a mão em alguma coisa, as superfícies não se atraem eletricamente, porém essa proximidade induz uma polarização das moléculas, ou seja, é como se, por ficarem próximas, a mão e a parede se tornassem ímãs e começassem a se atrair. Com isso, podemos dizer que aqueles fiozinhos que saem da mão do Peter no primeiro filme atravessam a luva do traje, e dessa forma possibilitando com que ele consiga escalar as paredes mesmo usando o traje. E isso era uma dúvida que a galera tinha, né? Será que aqueles pelinhos atravessam ou não? Ou furam a luva? Como é que funciona? Então, já está aqui a primeira resposta. Em segundo lugar, através dos estudos de Stan Lee e Steve Ditko, o jeito mais fácil da gente explicar essa super habilidade é através da eletroestática. E de forma bem resumida e direta, pessoal, existem basicamente então três processos de eletrização, que é a eletrização por contato, por atrito e por indução. A eletrização por contato envolve dois corpos condutores, e pelo menos um deles deve estar eletricamente carregado. Quando os dois corpos entram em contato, as suas cargas elétricas dividem-se até que os dois estejam sob o mesmo potencial elétrico, e ao final desse processo, os corpos apresentam o mesmo sinal de cargas. A eletrização por atrito envolve o fornecimento de energia para dois corpos por meio de fricção entre eles. Durante essa fricção ou atrito, alguns elétrons são arrancados de um dos corpos, sendo então capturados em seguida pelo outro corpo. No entanto, é necessário que a gente verifique a afinidade desses dois corpos. E a eletrização por indução ocorre pela aproximação relativa entre um corpo eletricamente carregado, chamado de indutor, e um corpo condutor, chamado de induzido. A presença do indutor gera uma separação de cargas no corpo induzido, chamada de polarização. E a partir dessa separação, aterra-se o induzido no chão, fazendo com que as suas cargas fluam através de um fio terra. Dessa forma, através das próprias histórias do personagem nos quadrinhos, somado com o que a gente já viu nos cinemas e tudo mais, eu acredito que seja a forma de atrito. E somado também ao fato de que nas histórias o Peter é picado por uma aranha radioativa e não exatamente geneticamente modificada apenas. Sem esquecer o seguinte, que o Peter pode sim controlar esse aumento de trocas energéticas ou não. Tipo, cara, pensa só, ele pode tornar o corpo dele mais ou menos eletricamente carregado.
Tipo como essa imagem que vocês estão vendo. Por exemplo, um pente plástico que foi eletricamente carregado, atraindo pequenos pedaços de papel. Logo, se ele não conseguisse controlar tudo isso, provavelmente todo o tempo ele estaria se prendendo em algum canto de alguma parede, e se ele fosse cumprimentar alguém ou, sei lá, falar com uma pessoa e tivesse algum tipo de contato, ele acabaria preso na pessoa também e seria complicado. Foi um prazer. Valeu. O prazer é meu. E cara, essa habilidade de escalar paredes, além dela ser muito útil, ela é muito forte, mesmo que a gente não tenha muita ideia dela nos filmes. Porque, vamos admitir, né, é muito mais bacana ver ele fazendo os web swings pela cidade do que ele só escalando paredes, né? Com certeza. Cada vez que alguém, né, um herói ou um vilão, tenta tirar ele da parede à força, o material no qual ele está segurando quebra primeiro. Ah, mas e se ele tivesse numa parede indestrutível ou algum material muito resistente, o que aconteceria? Então, os braços do Peter seriam arrancados. Porra! E agora eu vou contar um fato curioso pra vocês, pessoal. Talvez muitos de vocês nem faziam ideia que isso já aconteceu, tá? Eu não encontrei exatamente algumas histórias em que o Peter realmente usou desse modo os poderes, mas o clone dele, o Kane Parker, já usou de uma forma um pouco mais hardcore esse poder de escalar paredes. Ele então colocava a mão no rosto da pessoa e danificava a pele, deixando marca dele nas mãos e arrancando pedaços do rosto. Algo que ele chamava de a marca de Kane. Porém, eu também encontrei imagens do traje simbionte e essa mesma situação aconteceu. Mas, no geral, a gente tem que agradecer porque, saindo um pouco dos quadrinhos, voltando a olhar para os filmes, a gente tem que agradecer, de certa forma, o Peter ser mais responsável com esse poder, porque senão os vilões e bandidos estariam, de certa forma, ficando que nem a cara do Deadpool. O quê? Tipo, usar uma máscara? É, uma máscara bem grossa, o tempo todo. Mas então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, e agora comenta aqui embaixo se você já conhecia algumas dessas explicações e desse fato do final aí do Kane e desse traje simbionte aí se passarem um pouco na dose. Lembrando que as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, o meu Twitter, o meu Instagram e o site Roxinho de Lives, que no último final de semana a gente assistiu aí o filme Super-Herói, cara, foi muito engraçado, foi muito bacana, a gente trocou várias ideias, então se você não me segue em nenhum desses portais, fica aqui o convite para você me acompanhar por lá também. Então é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!